Talvez você não seja estranho aos buracos negros, mas você já ouviu falar em anéis negros. Sabemos que, embora se chamem buracos, os buracos negros não são aberturas bidimensionais. Na verdade, eles são esferas tridimensionais, as quais se pode entrar por qualquer ângulo, ou, dito de outra forma, um buraco tridimensional. Não é à toa que muita gente vive dizendo que buraco negro não deveria se chamar buraco negro, mas sim esfera negra. Se você também pensa assim, isso só mostra que a sua compreensão sobre buracos negros ainda é limitada. Quem disse que um buraco negro precisa necessariamente ser uma esfera? Durante muito tempo, os físicos acreditaram que os buracos negros, embora misteriosos, eram essencialmente muito simples. Para descrever claramente um objeto comum, talvez seja preciso falar de estrutura interna, composição da matéria, elementos constituintes, até mesmo do arranjo de moléculas e átomos, e assim por diante. Mas um buraco negro pode ser descrito apenas por três grandezas físicas: massa, momento angular e carga. Isso é chamado de teorema da ausência de cabelos dos buracos negros. Aqui, cabelos se refere a qualquer outra informação, além dessas três grandezas fundamentais. Quanto à forma dos buracos negros, ela também é extremamente uniforme. Não importa se é mais redondo ou mais achatado, no fim das contas é sempre uma esfera. Isso é chamado de teorema da topologia do horizonte. Justamente por isso, o teorema da ausência de cabelos também tem outro nome, chamado de teorema da unicidade dos buracos negros. Ou seja, desde que você saiba quanta massa o buraco negro tem, o quão rápido ele gira e quanta carga elétrica carrega, a sua forma fica completamente determinada. Ele só pode ser uma esfera, não pode ter outra forma. Mas tudo isso se baseia no espaço-tempo quadridimensional que conhecemos, com três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Já as equações de campo de Einstein são equações universais baseadas na geometria diferencial e, por si só, não impõem limitações quanto ao número de dimensões. Além disso, em algumas teorias, o nosso universo pode conter dimensões extras. Por exemplo, segundo a teoria das cordas, o universo pode ter 10 ou até 11 dimensões. Então, se dimensões extras realmente existirem, os buracos negros ainda seriam esferas. Em 2001, dois físicos, ao estudarem as equações de campo de Einstein em um espaço-tempo de 5 dimensões, acabaram calculando por acaso um verdadeiro monstro, um buraco negro em forma de rosquinha. Esse tipo de buraco negro também possui um horizonte, só que o centro do horizonte é vazio, e ao redor ele se enrola formando um anel. Por isso, ele passou a ser chamado de anel negro. Antes, acreditávamos que bastava fixar os três parâmetros de massa, momento angular e carga, para que a forma do buraco negro fosse necessariamente esférica. Mas quem diria que, em um espaço-tempo de 5 dimensões, os buracos negros poderiam ter uma aparência completamente diferente? O teorema da unicidade dos buracos negros falhou, porque o espaço-tempo de 5 dimensões permite que buracos negros se tornem rosquinhas. Para entender isso, precisamos primeiro esclarecer por que os buracos negros no espaço-tempo de 4 dimensões não podem ser rosquinhas. Na verdade, a lógica é bem simples. Para que um buraco negro esférico se transforme em um anel, ele precisa girar, e precisa girar muito rápido. E, na realidade, não faltam buracos negros em rotação. As estrelas já possuem momento angular, e, após colapsarem em buracos negros, por conservação do momento angular, buracos negros de raio extremamente pequeno acabam girando muito rapidamente. Então, por que esses buracos negros apenas se achatam, mas não se transformam em anéis? Será que ainda não giram rápido o suficiente? É preciso lembrar que, por mais rápido que um buraco negro gire, ele jamais pode ultrapassar a velocidade da luz. Portanto, a razão fundamental pela qual o horizonte de um buraco negro não se transforma em um anel é que a sua gravidade é forte demais. Tão forte que, não importa o quão rápido ele gire, a força centrífuga da inércia nunca consegue vencer a gravidade. Se você forçasse uma rotação superluminal, o horizonte do buraco negro simplesmente deixaria de existir, e, sem nem falar se a lei da área dos buracos negros permitiria isso, essa situação exporia diretamente a singularidade interna, criando uma singularidade nua. E isso também não é permitido pela física. Então por que, em 5 dimensões, isso passa a ser possível? Porque existe uma dimensão espacial a mais, o que dá à gravidade um lugar extra para se dissipar. Isso faz com que a gravidade decaia mais rapidamente. Quando a capacidade de confinamento da gravidade enfraquece, e a força centrífuga passa a dominar, o buraco negro pode ser lançado para fora, e se transformar em um anel oco, ou seja, em um espaço-tempo de 5 dimensões. Se o buraco negro girar mais lentamente, ele continua sendo uma esfera. Se girar mais rápido, ele se transforma em um anel. E quanto mais rápido ele gira, mais fino o anel se torna. E isso mesmo. Existem anéis negros gordos e anéis negros finos. No entanto, como buracos negros em forma de rosquinha, os anéis negros de alta rotação, na verdade não são estáveis, podendo-se dizer que são extremamente frágeis. É como quando você abre a torneira bem pouco. O jato fino de água dificilmente consegue se manter contínuo.
e acaba se quebrando em gota após gota. Com os anéis negros acontece algo parecido. Aqueles anéis extremamente finos são altamente instáveis. Qualquer pequena perturbação faz com que se rompam ou colapsem em um aglomerado. Dado que anéis negros de grande escala não conseguem existir de forma estável, e considerando que atualmente se acredita que dimensões extras não existam em escala macroscópica, isso significa que o nosso universo não pode conter anéis negros. Mas, se os grandes anéis negros são estáveis, e quanto aos pequenos anéis negros microscópicos, alguns cientistas descobriram que, em escalas microscópicas, as flutuações quânticas podem manter certo grau de estabilidade. Isso significa que, em nível microscópico, talvez o universo esteja repleto de inúmeros anéis negros microscópicos flutuando por aí. Além dos anéis negros microscópicos, em teoria, poderíamos até estabilizar um anel negro por meio de certos métodos. A ideia geral é a seguinte: os anéis negros são instáveis, porque é difícil equilibrar a própria gravidade com a força centrífuga, mas se colocarmos alguma matéria ao redor deles, a gravidade adicional gerada por essa matéria talvez seja suficiente para alcançar o equilíbrio. Inclusive, se as condições permitirem, até mesmo anéis negros estáticos, que quase não giram, poderiam existir de forma estável. Esse tipo de anel negro é chamado de anel negro distorcido. Se os anéis negros podem existir, então os buracos negros poderiam ter outras formas além dessas. A resposta é sim. Alguns cientistas já listaram uma série de formas de buracos negros permitidas teoricamente. Nessa lista, além de esferas e anéis, existe um tipo especial chamado espaço-lente. O chamado espaço-lente pode ser imaginado, de forma simples, como uma esfera dobrada sobre si mesma. Se você não consegue imaginar, não tem problema. Na verdade, os próprios cientistas também não conseguem. Isso é mais uma definição matemática do que algo facilmente visualizável. Em resumo, trata-se de uma geometria extremamente complexa, com estruturas internas mais retorcidas e entrelaçadas do que uma simples rosquinha. Você pode chamá-lo de buraco negro lente, ou lente negra. Embora os cientistas tenham deduzido no papel a possibilidade de buracos negros do tipo lente, ninguém jamais havia encontrado uma solução matemática perfeita. Ou surgiam singularidades nuas, ou apareciam singularidades cônicas, com dobras no espaço-tempo. Em resumo, eles simplesmente não conseguiam existir de forma estável. No entanto, em 2023, dois matemáticos da Universidade Stony Brook, nos Estados Unidos, encontraram pela primeira vez uma solução de buraco negro lente, que obedecia a todas as regras, sem qualquer dobra no espaço-tempo. Eles perceberam que, anteriormente, todos estavam obcecados em buscar soluções diretamente no espaço-tempo de 5 dimensões. Então eles tiveram uma ideia engenhosa. Introduziram algo chamado matéria de Kaluza-Klein e elevaram o problema para uma dimensão ainda maior. A matéria de Kaluza-Klein, em essência, é um tipo de matéria equivalente que surge naturalmente quando um vácuo de alta dimensão é compactado em uma dimensão inferior. Em outras palavras, as dobras do próprio espaço em dimensões superiores se manifestam como propriedades materiais em dimensões inferiores. Se você não entendeu, não tem problema. Em resumo, eles aumentaram o número de dimensões do problema. Por que aumentar as dimensões? Porque, quando a dimensionalidade aumenta, a estrutura do espaço-tempo, paradoxalmente, se torna mais simples. Assim, eles buscaram soluções das equações nesse novo espaço de dimensões mais altas. Depois de ajustar os parâmetros e resolver o problema em alta dimensão, eles encontraram uma maneira de esconder as dimensões extras, realizando então a redução dimensional. No fim, por meio desse processo, de primeiro subir de dimensão para resolver as equações, e depois descer novamente, eles conseguiram encontrar uma solução de lente negra em 5 dimensões. E o mais importante, esse método é extremamente geral. Não apenas buracos negros do tipo lente, mas também esferas, anéis, e até diversas combinações entre eles, podem ser construídos dessa forma. Pode-se dizer que essa técnica é uma chave mestra para abrir o mundo dos buracos negros em altas dimensões. Nesse ponto, acredito que muita gente esteja se perguntando: para que serve tudo isso? Os buracos negros em 4 dimensões ainda nem foram totalmente compreendidos, e já estamos estudando buracos negros em 5 dimensões. Na verdade, a física moderna já passou há muito tempo da fase em que a teoria apenas seguia os experimentos. Hoje descobre-se um fenômeno, e amanhã se cria uma teoria para explicá-lo. Atualmente, as teorias físicas já estão vários passos à frente dos experimentos. Muitos fenômenos são descobertos primeiro na teoria, e só muito tempo depois são confirmados na realidade. Algumas previsões, até hoje, talvez nem no futuro previsível, possam ser verificadas experimentalmente. O estudo dos buracos negros é a mesma coisa. O seu valor não está em construir uma nave amanhã para ir visitá-los, mas sim em ampliar enormemente
a nossa compreensão sobre a gravidade, e sobre a própria estrutura do espaço-tempo. Afinal, a verdadeira face do universo é muito mais rica e colorida do que aquilo que somos capazes de perceber. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.